agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso grande dele nos mostramos. Para te adorar, queremos o teu nome engrandecer. Que viemos aí, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre São Paulo, sobre o Brasil. Só tu és o Deus. Quantos joelhos se dobrará, Senhor? Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno sobre. Profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus. Sim, Senhor e céus. Aleluia e céus. Amém, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um tempo de partilha da palavra, para mais um tempo de oração. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, sobre cada família, sobre cada lar representado nessa live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. E quero deixar aos irmãos a minha gratidão, porque
há sempre um grupo fiel, né, reunido nas lives, para a gente poder sempre fazer desse espaço um tempo de adoração, um tempo de culto e, como sempre gosto de dizer, um tempo de partilha do Evangelho, um tempo de nós podermos clamar a Deus juntos, um tempo para de alguma maneira estarmos juntos, né? Certamente tenho certeza que você que está aí do outro lado tem esse sentimento, né, de falta de podermos estar juntos, de podermos nos reunir, e de fato faz muita falta, né, irmãos? Agora, amanhã, dia 15, fará 2 meses que a gente já está sem se reunir, né? Sem poder nos reunirmos esse tempo. Sabemos que é por uma causa, né, por um motivo de força maior, é por uma causa nobre, mas que faz falta, né, irmãos? Faz muita falta podermos estar juntos. Mas, em nome de Jesus, continuemos orando, sendo pacientes nessa tribulação, perseverantes em oração, que nós venceremos. Nós venceremos esse tempo difícil, esse tempo complicado, e em breve poderemos voltar às nossas atividades com a graça e com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Quero ler a palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. Quero compartilhar com você esse texto a fim de podermos buscar encorajamento, direcionamento para as nossas vidas nessa noite. O Salmo de número 46, que é um conhecido salmo de todos nós, ele nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria pensar no seguinte tema: o que precisamos saber em meio às batalhas da vida? O Salmo 46, ele é um salmo de autoria incerta. Alguns dizem que quem escreveu este salmo foram os filhos de Corá. Mas há uma outra linha de pensamento que vai dizer que quem é o autor deste Salmo 46 é o rei Ezequias, famoso rei de Judá. Parece ter sido escrito esse salmo, ele parece ter sido escrito logo após um grande período de crise, provavelmente depois de uma grande batalha. E alguns vão dizer que talvez foi na ocasião em que Deus livrou Jerusalém
dos assírios, nos dias do rei Ezequias, quando o anjo do Senhor, ele feriu 185 mil assírios de uma vez só, numa ocasião só, numa oportunidade só. Esse Salmo 46, ele é também conhecido como Salmo de Lutero, pois serviu para o mesmo de inspiração para compor o hino 323 do cantor cristão, o hino Castelo Forte. Independentemente da autoria, meus irmãos, se foi escrito pelos filhos de Corá, ou se foi escrito pelo rei Ezequias, ou se foi escrito antes ou após um período de grande batalha, fica evidente que o salmista ele viveu uma profunda experiência de crise em meio a alguma grande batalha. E nesse salmo, o salmista ele vai nos mostrar que a vitória sobre as batalhas, elas advêm de sabermos algumas coisas muito importantes sobre Deus. Algumas coisas muito importantes a respeito do Senhor. De que a vitória sobre as batalhas não está somente, o segredo não está naquilo que a gente sabe por termos aprendido alguma coisa nos bancos escolares ou alguma coisa que a gente tem aprendido na vida simplesmente. A gente vence batalhas nessa vida por sabermos coisas muito especiais sobre Deus. E o salmista está celebrando isso, está celebrando alguma vitória sobre alguma batalha que ele tenha experimentado a vitória. E ele está dizendo que a vitória veio por ele saber algumas coisas muito especiais sobre o Senhor. Por isso, esse salmo nos ajuda a responder essa pergunta. O que eu e você precisamos saber em meio às batalhas da vida? O que eu e você precisamos saber no meio dessa batalha que a gente vivencia no atual momento da história do nosso país, no atual momento da história da humanidade? O que a gente precisa saber no meio dessas batalhas políticas intermináveis na nossa nação? O que eu e você precisamos saber no meio dessa batalha com um vírus que tem feito um estrago no mundo inteiro? O que eu e você precisamos saber nesse tempo de tamanha batalha, nesse tempo de enfrentamentos? Bem, nós precisamos saber primeiramente quem Deus é. Nós precisamos buscar saber cada vez mais quem Deus é. Olha só o que diz o verso 1, o verso 7 e o verso 11. O salmista, ele podia dizer como Paulo dizia, ele sabia em quem ele cria. Eu sei em quem eu tenho crido. E olha só o que ele vai dizer sobre Deus. Quem era Deus para o salmista? No verso 1 ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso de número 7 ele também vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo de número 11, ele também vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo quem Deus é. Ele sabia que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, em meio aos enfrentamentos da vida, nós precisamos buscar cada vez mais sabermos a quem nós estamos servindo, em quem está a nossa confiança, em quem estamos depositando a nossa fé, porque buscar conhecer o Deus a quem servimos, isso nos dá estabilidade, porque saber quem Deus é me faz confiar no seu caráter.
me faz confiar nesse Deus que é maravilhoso, que é Deus que me guarda, que é Deus que me socorre, que é Deus em quem posso me refugiar, que é Deus que é fortaleza na hora da tribulação e da angústia mais profunda. Por isso é importante buscarmos conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, para que no meio das batalhas eu não venha me sentir desamparado, eu não venha me sentir refém das circunstâncias, mas venha saber em quem eu creio e saber quem meu Deus é, porque Ele é e sempre será o mesmo Deus. Mas o salmista também sabia outra coisa muito especial sobre Deus. E ele vai nos ensinar que em meio às batalhas da vida, nós precisamos saber que Deus está conosco, de que Ele está conosco. Novamente, no verso 5, olha só, ele vai dizer que Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O salmista está dizendo que Deus está no meio da cidade santa. Ele está presente. O verso 7 ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. E a mesma frase é repetida no verso 11, quando ele repete dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Meus irmãos, precisamos, no meio das batalhas da vida, sabermos que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos jogados num canto esquecidos. Deus está conosco. Deus é Deus que está conosco no meio da batalha. Ele se revela como o Senhor dos exércitos, como aquele que está ao nosso lado, batalhando ao nosso lado e muitas vezes batalhando por nós, porque nós não aguentamos, porque nós somos fracos, porque somos impotentes, porque muitas das vezes não sabemos como fazer, nem o que fazer, então Ele assume a frente e batalha por nós. Mas o salmista também nos ensina que em meio às batalhas da vida, nós precisamos saber que Deus está agindo. Deus não é alguém que está de braços cruzados, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Olha só o que ele vai dizer nos versos 8 e 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O que o salmista está dizendo no meio da batalha que ele está enfrentando? Olha, vejamos o que Deus está fazendo, as obras que Deus está realizando. Ele está batalhando, Ele está agindo, Ele está no controle, Ele está fazendo. É isso que a gente precisa crer, de que Deus está no controle, de que Deus está agindo, meus irmãos. Deus está agindo, Deus não perdeu as rédeas da história, Deus não perdeu as rédeas da batalha da história. Esse tempo em que tudo parece que está de pernas para o ar, Deus está agindo, Deus está agindo. Meus irmãos, o mundo não está entregue à sua própria vontade, nós não estamos esquecidos, Deus está agindo. E é isso que nós precisamos crer nesse tempo de batalha, nessa batalha que vivemos na nossa história atual. Nós precisamos saber quem Deus é. A cada dia mais buscar conhecer o meu Deus, conhecer o teu Deus. Cada dia mais buscar conhecer a quem nós servimos, conhecer o seu caráter, estribarmos a nossa fé no caráter do Senhor. E mais, precisamos crer que Ele está com a gente, especialmente nós que somos o seu povo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está agindo. Ele está agindo. Ele não perdeu o controle e as rédeas da história. E por que é tão importante a gente saber dessas coisas? Porque quando nós sabemos quem Deus é, que Ele está conosco,
e o que ele está fazendo, primeiramente nós colhemos um grande benefício. A gente alcança a vitória sobre o medo. Olha só o que ele vai dizer nos versos 2 e 3. Olha, o salmista vencendo o medo, por saber quem Deus é, por saber que Deus estava com ele e por saber que Deus estava agindo. Ele vai dizer que ele alcançava a vitória sobre o medo, versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ou seja, ainda que haja um cataclisma, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, ainda que haja um terremoto, ainda que tudo pareça estar desordenado, não temeremos. É isso que ele está dizendo. É vitória sobre o medo. Não é um homem que está dando uma de super-herói, dizendo, olha, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém. Como a gente vê muitos bobalhões por aí, desculpa o termo bobalhões, mas é engraçado a gente ver seres tão corajosos que tem por aí. Não, ele está dizendo, olha, eu sou um fraco, mas eu estou vencendo o medo porque eu tenho um Deus que eu conheço, sei que ele é fiel, sei quem ele é. Eu venço o medo porque sei que ele está aqui do meu lado, ele está comigo, ele está dentro de mim, ele está sobre mim, ele está me cercando com a sua mão, com a sua presença, e porque ele está agindo. Ele está agindo. Então eu não temerei. E no verso 5 e 6 ele diz também, bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está dizendo, olha, ele está bramando as nações, os reinos estão sendo abalados, e ele faz ouvir a sua voz no meio de toda a terra. Ele está dizendo, a gente não precisa ter medo. Ele está no controle da batalha. É isso aí, meu irmão. Guarda isso no seu coração. Nós vencemos o medo porque ele está no controle da batalha. Mas ele também nos ensina que nós, além de alcançarmos vitória sobre o medo, a gente alcança vitória sobre a tristeza. Saber quem Deus é, saber que ele está conosco e saber que ele está fazendo, nos faz vencer a tristeza. No verso 4 ele vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja o Senhor. É um rio que corre da presença de Deus, e esse rio por onde passa traz alegria. Portanto, num contexto de tristeza, num contexto de apavoramento, a alegria. A tristeza é vencida porque a alegria que é derramada. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque nosso Deus é um Deus que continua a fluir com esse caudaloso rio no meio da sua igreja, no meio do seu povo, e aonde o seu nome é invocado. E a alegria do Senhor não é uma alegria qualquer. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor me dá força, te dá força. Como já diria o grande C.S. Lewis, ele falava que a alegria do Senhor é coisa séria do céu. É coisa séria do céu. De maneira que aonde Deus é levado a sério, essa alegria é derramada, este rio de alegria há de passar por aonde o nome do Senhor é invocado, nos dando vitória sobre a tristeza, nos dando força, nos renovando as forças, revigorando a nossa alma, nos dando motivo para poder olhar a vida de uma outra maneira, né? É tanta coisa que promove tristeza num tempo como esse, né? A gente vê os números de mortos, vê corrupção sendo feita numa hora como essa, vê hostilidade de todos os lados, a gente vê um ambiente de tristeza, mas há uma promessa de que há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso, meus irmãos, nos dá vitória sobre a tristeza, nos dá a possibilidade da gente suspirar fundo e ter alegria na nossa alma. Mas há uma última coisa que a gente aprende aqui. Quando a gente sabe quem Deus é, quando a gente sabe que Deus está conosco e de que Deus está agindo, nós alcançamos vitória sobre a ansiedade. O verso de número 10 vai dizer isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. A palavra de Deus é: aquietem-se. Muito mais do que fechem a boca, Deus está dizendo para o nosso coração: aquietem a alma. Muito mais do que aquietarem a voz que ecoa de vossas bocas, aquietem as vozes do coração e saibam que eu sou Deus. Como que dizendo, se aquietem por inteiros, aquietem-se de vossas ansiedades e sabei que eu sou Deus. Nesse tempo, onde ficamos temerosos, ansiosos, preocupados, o que nós precisamos é nos aquietarmos, sabermos quem é o nosso Deus e podermos experimentar da sua paz, que excede todo entendimento. As batalhas são vencidas assim. Elas não são vencidas com armas. As batalhas da vida não são vencidas com a nossa força. As batalhas da vida, elas são vencidas por sabermos quem Deus é. Por sabermos que Ele está conosco. Por sabermos que Ele está agindo. Porque quando assim sabemos, vencemos o medo. Vencemos a tristeza. Vencemos a ansiedade. Que Deus dê paz ao meu coração e ao seu coração nesse tempo. Que Deus nos ajude, fazendo com que esse rio de alegria corra em nossos corações nessa noite, nos ajudando a vencer a tristeza. Que a presença do Senhor nos traga vitória sobre o medo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero orar com você. Orar confiado nessa verdade, de que o nosso Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar então? De onde você está aí, ore ao Senhor, fale com Deus, clame a Deus. Vamos falar juntos com o nosso Deus, pertinho de 9 horas, vai dar 9 horas daqui a pouquinho, são 8h58. Vamos orar. Nós temos um propósito de estarmos todos os dias às 9 horas orando, orando por nossas vidas, orando pela igreja, orando pela nossa nação, e é o que nós vamos fazer, sabendo quem Deus é, sabendo que Ele está com a gente, e Ele está agindo. Ele está agindo. E Ele age no silêncio. Ele age em favor de todo aquele que nele espera. Vamos orar? Vamos orar pelos enfermos. Eu vi logo no iniciozinho da live um pedido que a irmã Sueli, minha querida irmã Sueli, que conheci lá na época da congregação do Alto. A irmã Sueli pediu para estarmos orando pela saúde dela. E assim faremos, em nome de Jesus. Também continuarmos orando pela família, pelos familiares do seu Nelson, que partiu no início dessa semana, pedindo ao Senhor que Ele traga consolo sobre toda a família, e continuarmos orando pelos nossos irmãos enfermos, que precisam tanto de nossas orações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso socorro,
Tu és o refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és Deus em quem podemos confiar, porque Tu és Deus que não muda, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deus fiel, Deus em quem podemos depositar toda a nossa confiança. Deus que está ao nosso lado, Deus que está conosco, Deus que está agindo, Deus que está com as mãos estendidas, com o braço estendido. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, a partir dessas certezas que temos em Ti, visitar cada um de nós, dando-nos, Senhor Deus, coragem em lugar do medo, ajudando-nos a vencer o medo, ajudando-nos a vencer a tristeza. Por isso te pedimos que as correntes que alegram o coração da cidade do Senhor, que as correntes desse rio passem em nossos corações, trazendo-nos alegria, dando-nos vitória sobre a tristeza, e que também, Senhor, essas certezas possam, Senhor, nos ajudar a vencer a ansiedade, a certeza de que o Senhor está no controle da história, de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor está agindo, que isso nos faça aquietar o nosso coração, e assim, uma vez aquietados, possamos saber que só o Senhor é Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor contemple a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor abençoe cada vida, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão participando dessa live, que o Senhor contemple as necessidades de cada um, que o Senhor intervenha na vida dos meus irmãos, nas suas famílias, provendo sobre a vida deles, Senhor Deus, com as Tuas mãos poderosas. Pai, há um pedido da irmã Sueli pela sua saúde, visita a Tua serva, restaurando a saúde dela, repreendendo toda enfermidade no nome de Jesus. O mesmo te pedimos, Senhor, pela vida do irmão Altair, continue sustentando o Teu servo, o tratamento que ele faz, as idas e as vindas, Deus, para fazer o tratamento, que o Senhor guarde o Teu filho e o livre de todo mal, renovando as suas forças a cada dia. Também te peço, Senhor, continue abençoando a vida, Senhor Deus, do seu Mário Pereira também, que precisa tanto da Tua graça, da Tua intervenção. Continue abençoando a vida do seu Oscar, do irmão Devaldir, a vida, Senhor Deus, da dona Laurete, Senhor, da dona Aide, da dona Lorita. Pai, continue abençoando a vida, Deus, da dona Herodias, da dona Daurides. Ó Deus, seja com essas vidas que precisam tanto da graça do Senhor. Seja sobre o nosso país. Ó Deus, sara a nossa nação. Sara o nosso país pelo amor do Teu santo nome. Cuida das nossas autoridades, ilumina a mente de nossas autoridades, que haja paz, que haja acordo, que haja um só direcionamento, Pai, que como nação não venhamos ficar olhando cada um para um lado, mas que todos nós marchemos numa mesma direção, que assim seja a partir da nossa liderança, Senhor, que assim seja a partir dos nossos governantes, que haja acordo entre eles, que haja, Senhor Deus, um direcionamento apenas para o nosso país, e que assim vençamos essa batalha com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Te peço, Senhor, que o Senhor não deixe as Tuas ovelhas se dispersarem, Senhor, mas que seja um tempo em que cada um de nós, em nossos lares, possamos buscar a presença do Senhor, consagrando nossas vidas e dependendo cada vez mais do Senhor, possamos estar na Tua presença. Oramos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, mantendo-nos firmes na presença do Senhor. É o que nós te pedimos e é pelo que oramos, te clamando para que o amor de Deus o Pai, para que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e para que as benditas consolações e a comunhão do Teu Espírito
sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cubra a sua vida com a sua graça, que Deus te abençoe muito. Obrigado pela companhia e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.